Pessoal, vamos lá então. Introdução à interação humano-computador. Bom, só vamos lá então. Grande parte das nossas aulas serão baseadas neste livro, tá? Interação humano-computador, experiência do usuário, de Barbosa e outros. Então, antes de mais nada, precisamos definir alguns conceitos aqui que irão nortear a nossa disciplina. Primeiro, o que são sistemas computacionais interativos, tá? É qualquer sistema composto por hardware, software e meios de comunicação desenvolvidos para interagir com pessoas. Então, é o sistema que a gente interage, tá, pessoal? Que tenha hardware e software, tá? Então, sei lá, sistemas que comunicam entre si e que não precisam da interação do computador. A gente não precisa da interação da pessoa, do ser humano. A gente não está interessado nisto. A gente está interessado em sistemas nos quais o ser humano é papel primordial, porque eles vão interagir com esses sistemas, ok? Então, já começamos por aí. Até porque a disciplina é interação humano-computador, né? Então, se for só computador, não faz sentido a gente ver nessa disciplina. Então, todo sistema computacional interativo é esse tipo de sistema, ok? É um sistema composto por hardware e software que necessita da interação em algum momento do ser humano, beleza? Bom, então vamos começar a fazer um ensaio mental. Vocês possuem a habilidade de imaginar como é que era a sociedade antes dos computadores? Como é que era, sei lá, um atendimento médico, um escritório? Como é que era antigamente? Que eu também não tenho noção, tá? Eu sou da mesma época de vocês. Não é não? Hã? Oi? Pa- Como é que é? Tá, de forma geral, como é que era? Será? Talvez alguns processos demorados, talvez existiam profissões antigamente que não existem hoje. Como é que era? Imaginem, sem os computadores. A comunicação era fácil? E aí? E aí, Roberto? Telegrama, já ouviram falar em telegrama? Exato. Por aí. Eu acho que a principal diferença, acho que é na velocidade do processamento das informações ou dos serviços, né? Então, eu coloquei essa imagem aí para representar bem qual seria a principal diferença. Que os escritórios sem os computadores eram lotados de papéis, não é?
do qual o processo todo era manual, dependia de tempo e dependia de muito das pessoas, né, terem acesso àquilo, então demandava mais quantidade de pessoas para atender uma determinada necessidade, né. E aí alguns empregos foram extintos, como vou dar aí assim, bem radical, que creio que vocês viram isso em algum momento na história da computação, em alguma disciplina, alguns atendentes, conectando alguns cabos, quando você precisar de fazer uma ligação longa distância, era um atendente que atendia e você falava: "Eu quero ligar para, sei lá, uma pessoa de outro país". A pessoa ia lá, fisicamente, trocava os cabos para manter a sua ligação, né, e dentre outros. Então, acho que o que dá para a gente tirar disso aí é isso, né. Você tem você tem os papéis como o único registro das informações e você tem também um grande volume de pessoas para você executar aquele tipo de tarefa, né. E hoje, é fácil da gente falar, né, como é que é a sociedade hoje com sistemas computacionais interativos, né. Se alguma coisa demora mais de um minuto, a gente já fica ansioso, né, já pensa que o mundo vai acabar, que o serviço é demorado, a gente não aguenta mais ficar nas filas, não é. Então, além do impacto direto que isto, dá no trabalho, isso também eu acho que impacta diretamente na vida cotidiana das pessoas, né. Então, como eu falei aqui, hoje a gente não aguenta esperar mais de um minuto, 5 minutos numa fila. Muito menos entrar numa fila. Se você entrar, você já fica tão ansioso: "Nossa, que demora". Você já pega o seu celular, você não conversa mais com as pessoas, você pega o seu celular e interage no seu mundinho ali, né. Então, como tudo na vida, traz benefícios, mas traz também malefícios, não é. Então acho que vocês vão concordar de que a inclusão dos sistemas computacionais na sociedade, ela mudou radicalmente o comportamento humano, né. Além da inclusão dos sistemas, eu acho que um novo divisor de águas também na mudança de comportamento de nós, seres humanos, é o acesso às inteligências artificiais, né. Agora hoje, acho que dificilmente a pessoa entra no Google e busca informação, já vai direto no seu LLM preferido e já coloca lá. Embora o Google tenha lá o Mode AI, né, eu falo por mim, né, desde que lançou o ChatGPT, eu não entro mais no Google, vou lá no ChatGPT e já entro, e já pergunto, né. Então a sociedade, ela está em constante evolução, o seu comportamento está sempre mudando por diversas razões, e uma delas é a inclusão dos sistemas na sociedade, certo. Então, a sociedade ela tem mudado constantemente seu comportamento e um dos fatores é o acréscimo dos sistemas, né, no nosso cotidiano, né. Controle remoto, né, então antes tinha TV, mas não tinha controle remoto, né, então, algumas pessoas acreditam que um dos indícios da do sedentarismo é a inclusão do controle remoto, porque igual lá em casa, vou dar um exemplo lá em casa, né, o controle remoto não estava funcionando. Mas já dei um jeito de baixar um aplicativo para transformar o meu celular em um controle remoto, né, para evitar de eu ir à TV e acessar alguma funcionalidade. E além disso, nem as TVs possuem todas as funcionalidades para você acessar a mesma coisa no controle remoto. Creio que todos os mais novos só tem o recurso lá de ligar e desligar, volume e pronto.
talvez nem a minha nem tem o recurso de você navegar, que a minha tem um controle por gesto, né, então você tipo mouse, né, eu vou tipo Nintendo Wii, você vai apontando, você vai acessando, né. Então, são várias facilidades que os sistemas nos fornecem, mas também tem alguns malefícios que esses sistemas também podem, acrescentar na nossa sociedade, tá. E aí eu trouxe uma imagem só para a gente refletir, como o computador, vou colocar assim, como o computador ele mudou ao longo do tempo, né. Então, primeiro se a gente for refletir um sistema que vai computar informações, a gente tem, eu acho que é o ábaco, né, tá escrito aí. O ábaco é uma forma de você computar informações, né, e depois tem esse objeto chamado Pascalina, depois tem os aparelhos que são aparelhos para computar informação, só que de uma forma engenhada, já é um processo mecânico, não é um processo eletrônico, é um processo mecânico ainda, e a partir da década de 1940 a gente tem as gerações dos computadores eletrônicos, como vocês tiveram acesso aí no primeiro período, que é o ENIAC, que eram computadores que ocupavam espaço físico de salas. Literalmente, você entrava nos computadores, eram baseados em válvulas, né. Então, tem a terceira e a quarta geração, e alguns autores dizem que a gente está vivendo a quinta geração, né. Então, eu só trouxe essa imagem aí para a gente entender que conforme o tempo vai passando, os computadores também vão evoluindo, certo? Então a gente iniciou aí com um processo talvez analógico, que são os primeiros aqui, depois o processo mecânico, certo? E hoje a gente está no processo, nos computadores baseados em transistores, né? Que é os computadores eletrônicos. E aí eu poderia ter acrescentado aí, fazer um jabá para mim, eu na hora eu não lembrei, de mostrar para vocês também que nós já temos iniciativas de computadores quânticos, que é um outro tipo de paradigma, tá. Que conforme, pessoal, a gente vai aumentando o poder de processamento, vai tendo a necessidade de reduzir o tamanho dos componentes eletrônicos. E aí, quanto mais você reduz, você vai chegando na escala microscópica, na escala de átomos e outros componentes, esqueci o nome. Átomos e coisas relacionadas a tamanho microscópico, tá, esqueci o nome do outro componente. E aí quando você trabalha com esses elementos em tamanho de átomo, né, desses elementos da física, você entra no novo tipo de computação, que é a computação quântica, que eu tenho estudado também, a computação quântica, é outro paradigma, né, o Itanei, é uma nova forma de programar, tá. Embora a gente utilize as linguagens de programação, Python, por exemplo, mas ao programar, a gente tem que entender todas as nuances da mecânica quântica, que é a base do computador quântico, tá certo? Entender a questão de superposição, emaranhamento quântico, medição, qubit, não é bit, mas é qubit, não é 0 ou 1, é 0 e 1, né. Enfim, então é um outro paradigma de computação. Bom, e eu trouxe isso para dizer que, a forma como os computadores foram sendo desenvolvidos ao longo das gerações, a forma como interagir é diferente, tá. Então, por exemplo, nesta linha aqui, no ENIAC, não tinha monitores, não tinha teclado, né. Eram pessoas que iam lá, manipulavam o computador e tinha uma máquina, isso já na terceira geração, da IBM,
os computadores com espaço físico mais reduzido, mas mesmo assim não tinham monitores, tá? Você programava através de cartões perfurados. Então tinha uma máquina que o programador sentava como se fosse uma máquina de datilografar, vocês sabem o que que é isso? Máquina de escrever digital, analógica, aliás. Colocava o papel, perfurava o cartão, que eram códigos binários, e você colocava o cartão naquela máquina para processar, para entender o que que você queria fazer, né? Então, com isso, a gente passou dessa época e para interagir com os computadores aqui, é isso que eu quero trazer para vocês. Interagir com o computador hoje é muito fácil, parece que é mais intuitivo, né? Eu tenho tela, tenho teclado e mouse ou monitores touch, que se eu quero acessar, quero informar alguma instrução, eu vou com o teclado ou mouse ou toco na tela para indicar para o sistema que eu quero interagir com um determinado objetivo. Então, hoje, se a gente comparar com os computadores antigamente, é mais fácil. Pode ser mais intuitivo? Talvez, se a gente comparar com os computadores antigamente, sim, mas não quer dizer que são as melhores formas de interagir. Já vou chegar nesse ponto. E é o ponto agora que eu quero trazer para vocês. Por mais que a gente tenha teclado, mouse, monitor e touch, vocês acham que a forma de a gente interagir é o mais intuitivo possível? Ou seja, é natural da gente interagir com computadores do jeito que está? É natural? Sim ou não? Tem outras formas também. É natural? Sim ou não? Hã? Sim, mas hoje. É natural? Sim? Então você acha natural, ao invés de eu estar falando com vocês, estar escrevendo tudo para depois mandar para vocês lerem? Entendeu o que eu falei? Vamos lá. Para eu falar com vocês é natural de eu usar as minhas cordas vocais, usar a minha voz e vocês escutarem, não é? Difícil seria eu escrever papel tudo que eu gostaria de falar para depois enviar vocês lerem. Vocês teriam o acesso ao mesmo conteúdo, correto? Mas a forma como vocês acessaram não é tão prático, certo? Então, se vocês estão numa sala, é mais fácil de eu falar e vocês ouvirem do que eu escrever e vocês lerem. Entendeu o que eu quis dizer? Hã? Também. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês hoje interagem com o computador basicamente com teclado e mouse, o que não é intuitivo. Intuitivo seria o quê? Você está na frente do computador e você falar com o computador. Isso é intuitivo para o ser humano. Concorda comigo? Concorda? Isso é intuitivo. Por mais que o papel não tem como a gente fazer isso, obviamente, a gente teria que escrever, não é? Mas, considerando as tecnologias que a gente tem hoje, é muito mais prático e intuitivo a gente comunicar computadores com a mesma maneira que a gente comunica com seres humanos. É isso que eu quero que vocês entendam. Não quer dizer que a gente tem os dispositivos que é o mais intuitivo. É o que tem, é o que dá para hoje. Agora, seria interessante a gente tratar os computadores como assistentes, não é? Então, ao invés de você digitar ou tocar, você dá o comando por voz. É muito mais intuitivo, certo? Muito mais intuitivo. Tá, mas eu estou falando do ponto de vista de intuição de interação do ser humano. Eu não vou entrar no mérito do poder computacional do computador. Estou falando da interação.
Então, de novo, intuitivo para o ser humano. Então, por exemplo, é muito mais hoje a gente tem essa ideia porque os LLMs têm essa função, né, de voz, pelo menos o ChatGPT, não sei se outros possuem, né. Então é mais cômodo eu falar: "Olha, crie", até pelo prompt, né, eh, "crie uma imagem que remeta a uma pessoa que está no escritório, numa época que não existia computadores". É o que eu fiz lá para gerar aquela imagem. É um nível de abstração, entende? Então, ao invés de eu buscar uma imagem assim, ou eu desenhar, foi o mais intuitivo eu pedir para a máquina fazer isso para mim, certo? Só que esse pedido eu fiz digitando, né? Era muito, para mim, era muito mais prático eu dar esse comando por voz, como se eu estivesse falando com um pintor. Olha, faça isso e esse assado para mim. Pronto, e ele fica encarregado de fazer aquilo para mim. Sim, não estou falando que não existe. Estou falando que tá, mas é diferente você não ter. Aí não vou entrar no mérito. Aí, olha só, não vou entrar no mérito da implementação, de como o computador vai fazer, se vai fazer uma transcrição, se ele, sei lá, vai trabalhar com Behringer ou não. A gente não vai entrar nesse mérito aqui em HC. Eu estou falando de interação. A partir do momento que eu dei o comando de voz, se ele vai interpretar isso, converter isso para texto ou não, não cabe a nós. Entendeu? Então, aqui na nossa disciplina, vamos separar um pouco da interação com a implementação, beleza? E aí, pessoal, é lógico que, como a Roberta falou, intuitivo vai depender de cada pessoa, talvez prefere digitar do que falar, vai depender da aplicação, vai depender onde que você está utilizando, né? Se você está, sei lá, numa sala igual aqui, você está trabalhando, né? Imagine todo mundo está falando ao mesmo tempo, né? Então pode ser um problema, ou talvez não, né? Eu acho que em call center tem isso, né? As pessoas estão em baias e estão falando com outras pessoas, né? Mas enfim, tudo tem o contexto. Mas que eu quero dizer é o seguinte, eh, não é que o computador, a forma como a gente interage com o computador de hoje não é a melhor. É isso que eu quero que vocês entendam. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar a questão de interação humano-computador, tá certo? Não quer dizer que a gente tem teclado e mouse que é o melhor. É o que a gente tem, certo? Tanto é que hoje a gente tem dispositivos disruptivos, como óculos de RV, não é? Não é acessível hoje, mas é uma forma de interagir com computadores. É uma forma, né? Jogar, pô, imaginem, uma coisa é você jogar CS com teclado e mouse, outra coisa é você vestir um óculos de realidade virtual, se sentir pertencente àquele ambiente. Para mim é mais intuitivo do que teclado e mouse. Sim, é. Antigamente tinham protótipos de você operar o computador só pelo rastreamento do seu olho, não é? Vi um no Instagram, não sei, alguma rede social que o cara desenvolveu um protótipo, isso aí para acessibilidade, não é? O olho também, talvez a pessoa tenha um problema de acessibilidade, né, de interagir, então é uma forma também, não é? E foi bom você ter falado que a gente tem que pensar também em interação para que todas as pessoas acessem, até as pessoas que têm, eh eh, pessoas com deficiência, tá? Do ponto de vista de acessibilidade, a gente tem que atender essas pessoas também. Continuando, um protótipo que interagia com o computador
com a ponta da língua. Então é tipo, imagina um mouse track, nome isso aqui? Colocava no céu da boca e ia é uma forma também, né. Imagina a pessoa que não tem os braços, né, não tem como talvez falar, então, com aquele tipo de dispositivo também interagir. Então, note que para cada contexto a gente vai ter uma forma de interagir. E o ponto aqui, pessoal, é descobrir a melhor forma de interação do humano com o computador, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Saia dessa mentalidade de implementação, a gente está aqui na interação, beleza? Bom, e aí, acho que um tópico que eu já trouxe para vocês é imaginar como que seria essa interação, ideal, tá? E essa interação ideal eu trago para vocês aqui, para vocês refletirem. Essa imagem ela tem um duplo significado, de você interagir com o computador, com a necessidade de que o computador ele simplesmente é um meio para você comunicar com uma outra pessoa, né, na rede social, videochamada, enfim. E uma maneira também de você interagir com o computador. Reparem, a gente, tem que começar a tratar agora o computador como se fosse uma pessoa que um usuário ou usuários que você vai projetar o sistema, vai interagir com o seu vai interagir com o sistema que você projetou, tá. Então, o que que eu quero dizer com isso? Imagine que você desenvolveu um sistema, certo? E várias pessoas vão utilizar o sistema. Só que você não vai estar ao lado dessa pessoa para ensinar como que você vai clicar, como você vai interagir, como você vai fazer as coisas. Não tem como. Então, por isso que na hora que você for projetar os sistemas, o seu sistema, toda a parte gráfica, ícone, interação, ela deve ser intuitiva. Ou seja, quando você, por exemplo, abrir o WhatsApp, de cara a pessoa tem que saber onde que você vai, o que que é anexar, qual botão que eu vou anexar, qual ícone que vai remeter isso aí, qual é o ícone que vai enviar, remete-se a enviar mensagem, certo? Qual ícone que refere-se a contato, entendem? Estão começando a entender? Então, quando você vai projetar um sistema do ponto de vista da interface, você tem que imaginar assim: tem que tornar muito mais próximo da tua intuição humana, porque eu não estou ali do lado. Então, toda vez que o usuário final está interagindo com o meu aplicativo, é como se eu, designer da aplicação, estivesse ao lado dele ensinando: "Olha, eu coloquei esse ícone aqui de aviãozinho para a direita, no WhatsApp", não é um exemplo, para você entender que se você quiser enviar alguma coisa, é um ícone de aviãozinho. Olha, eu coloquei esse ícone de clips de escritório, não tem? Para você entender que se você quiser anexar alguma coisa, algum arquivo a esta mensagem, você vai acessar esse botão. Olha, eu coloquei um ícone de um bonequinho, uma elipse e sei lá, uma elipse cortada ao meio, para você entender. Conseguiu visualizar aí? Uma elipse e uma outra elipse aqui, só que cortada ao meio. Para você entender que, se você quiser manipular algum contato, você acessar ou criar contato, você vai acessar este botão, entendem? Então, quando você designer, projeta, você tem que entender, quando você projeta, você está projetando para alguém, um persona, tá? E é como se você estivesse ao lado do usuário, explicando o que o usuário deve fazer. Então, na hora de projetar, a gente tem que ter essa ideia, não é que você entende.
é o que o seu usuário final vai entender para ser muito mais intuitivo, certo? Então por isso que eu quis gerar esta imagem para ter esse duplo sentido. Então essa pessoa que está aí, essa mulher que está aí, está representando algumas finalidades do computador. Você comunicar com pessoas, então você vai utilizar sistemas computacionais interativos para interagir com outras pessoas e também ela é uma representação, do seu sistema. Então você quando você clica lá no ícone menu arquivo, não é, é como você estivesse falando: "Sistema, abra o menu arquivo", certo? Só que você pede isso através do clique ou através do teclado, certo? Então, de novo, para mim eu acho que seria mais intuitivo eu falar do que ficar clicando, certo? Ou se for monitor também touch, você clicar em cima, beleza? Tranquilo? E eu trago para vocês essa imagem, pessoal, esqueci de um detalhe, esqueci de atualizar, tá? No final da aula eu atualizo para vocês acessarem também. Aí neste slide eu trago para vocês algum dos nossos objetivos de estudo da interação humano-computador, ok? E aí tem alguns elementos. Logicamente, a gente vai ter que estudar aspectos humanos. Então não é só você dominar alguma ferramenta, o Figma ou outra ferramenta para você prototipar ou você fazer o design do seu sistema. A essência da interação humano-computador, como a gente projeta sistemas para humanos, pessoal, a gente precisa de entender minimamente como a mente humana funciona, certo? Então questões de signos, questões de entender como o ser humano entende as informações, é essencial para a gente fazer projetos bem-sucedidos para construir sistemas, para construir interfaces desses sistemas computacionais interativos. E, logicamente, a gente dominar algumas práticas de computação, assim como computação gráfica ou algum sistema próprio para a gente projetar esses sistemas, tá? Então, como o nome da disciplina diz, interação humano-computador é a gente projetar sistemas eficazes entre humanos e computadores. E para isso a gente precisa de entender como é a linguagem, comunicação, interação humana e, com isso, fazer projeto de sistemas computacionais interativos, e que tenham sucesso para isso, tá certo? Para a gente desenvolver essas atividades, a gente precisa entender o propósito de uso desses sistemas e o contexto de uso, bem como entender também, pessoal, assim como o processo de desenvolvimento de software, em IHC também a gente pode entender que pode haver um processo, diferente de desenvolver algoritmos. A gente pode ter também um processo separado para desenvolver a interface, projetar a UX, né, essa experiência do usuário desses sistemas computacionais interativos. Então vocês precisam entender que, para isso, para projetar esses sistemas, a gente precisa de entender e aplicar técnicas de avaliação, entender algumas abordagens de design e também saber, a utilização, dominar ferramentas para a gente aplicar isso, tá? Então, pessoal, não é simplesmente você fazer interface da forma como você entende como deve ser feita, não. Há técnicas e ferramentas para saber projetar e, proporcionar a melhor experiência para os usuários. Aqui a gente vai focar, pessoal, proporcionar melhor experiências e interação dos humanos aos computadores, tá?
A gente não vai entrar no mérito de como implantar melhores algoritmos. Não. Como devem ser as melhores interações entre humano e computador. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, com essa aula, o que eu gostaria que vocês entendessem é o nosso foco. O nosso foco será... Digitei alguma coisa aqui. O nosso foco será exclusivamente na interação entre humanos e computadores, tá? A gente não vai entrar no mérito de desempenho de algoritmo, embora isso interfira na experiência, tá? Mas a gente não vai ficar responsável por isso, beleza? Beleza. Bom, dada essa introdução, então agora a gente vai sempre referenciar nossos sistemas como sistemas computacionais interativos, que são sistemas que possuem uma interface lógica e requer interação humano-computador baseados no hardware e software, tá? E para isso, eu já começo a introduzir alguns conceitos fundamentais, que é interface, interação e affordance, tá? Ah, bom, aí, pessoal, é uma abstração de como é o processo de interação, tá? Então, como é que a gente interage aí com sistemas computacionais interativos, tá? Primeiro, a gente tem que ter um usuário, certo? A gente tem um usuário que ele tem algum objetivo para interagir com o sistema, tá? Então, se o usuário não tem objetivo, não tem o porquê dele começar a interagir, tá? Então, por exemplo, criar slides é um objetivo. Então, vou começar a interagir com meu sistema computacional interativo com esse fim. Então, eu chegar ao final, fazer várias interações de alcançar o objetivo, que é criar slides, por exemplo. Só que isso tem um contexto, certo? Então, pode incluir tempo, um ambiente físico, aspectos sociais, culturais, tá? Então, dentro de contexto de uso, o usuário vai ter um objetivo e, a partir disso, vai iniciar um processo de interação, que ele é um caminho duplo, certo? Então, o usuário ele dá o comando para o sistema e o usuário, obrigatoriamente, ele vai ter que obter uma resposta do sistema computacional, beleza? Vocês concordam com isso? O que seria esse retorno? Me dá um exemplo. Que? A página do Google. Aham. Exato. Então, a sua interação seria o quê? Você enviar o URL. Deu Enter. O que você espera de retorno para você entender que o que você pediu foi satisfeito? Carregamento da página, certo? Então, você concorda que aí já teve um bidirecionamento, né? Você enviou e obteve a resposta. Com isso, pessoal, agora se vocês refletirem, as ações de vocês sempre vai ser binária. Você pede, o computador responde. Você pede, o computador responde. Então, essa resposta, com essa ideia agora, pessoal, é de extrema importância na hora que você projetar os sistemas, você sempre dá feedback ao usuário para confirmar, certo? Porque uma coisa é eu chegar para vocês aqui e falar bom dia. Se ninguém responder, isso pode gerar dúvida. Concorda? Gerar dúvida no quê? Se ninguém respondeu, gera dúvida. Se vocês entenderam o que eu falei ou não.
Isso acontece também com o sistema que você for projetar. Então, agora comece a entender. Toda ação que o usuário fizer, você tem que fornecer um feedback. Por menos que for, você sempre tem que fornecer um feedback, tá? Guarda essa informação. Então, os elementos básicos de interação, pessoal, você tem que entender o contexto de uso, entender que o usuário sempre vai ter um objetivo para começar a interagir, e quando há essa interação, minimamente tem que ter duas vias: a requisição do usuário e a resposta do computador. Porque dependendo da resposta do computador, a próxima interação vai ditar a resposta que ele obteve. Então imagine, se eu entrar aqui e digitar Google da Enter e eu ver a página do Google, eu vou entender o quê? Minha solicitação foi atendida, eu agora no campo de texto eu vou digitar o que eu quero pesquisar, correto? Agora se eu digitar Google e aparecer not found, por exemplo, deu erro, né? Então a minha próxima interação vai ser diferente da anterior, concordam? Então por isso que o feedback ele é essencial, beleza? Imagine, pessoal, lembra do último slide que eu projetei? Era um humano mesmo interagindo com o computador, e dentro do computador tem uma pessoa. Vocês têm que imaginar agora, quando projetar um sistema, que o seu usuário final ele vai estar conversando com o computador através do seu sistema. Então é um diálogo, não é um monólogo. Alguém pergunta, alguém responde. Alguém pergunta, alguém responde. Beleza? Pode ser que, em alguns casos, a própria resposta do computador seja uma pergunta, certo? Não importa, sempre tem que ter essas duas vias. Comando, envia o comando, responde. Envia comando e responde. Beleza? Tranquilo? Bom, interação, então, é um processo que ocorre durante o uso. Então, é um processo dinâmico, ele só vai acontecer enquanto você está comunicando com o seu sistema computacional interativo. E aí, de acordo com esse autor, tá, baseado no livro que eu passei para vocês, nós podemos descrever algumas perspectivas de interação, que é a perspectiva de sistema, parceiro de discurso, de ferramenta e de mídia, tá? O que que seria perspectiva de sistema, tá? Aí eu trago para vocês aí a imagem e os 4 tipos, né? Perspectiva de interação, sistema, de discurso, mídia e de ferramenta, tá? Só para vocês entenderem. Para adiantar, é o é o quão é o nível de um nível de comunicação que o seu usuário vai interagir com o computador. Existem vários níveis de interação, tá? Entenda como idiomas, tá? Se você comunica com outra pessoa no português, é mais intuitivo, é mais fácil. Você pode também comunicar com outra pessoa em outra língua, só que isso vai requerer o quê? De você entender a língua da outra pessoa para você se comunicar, correto? Aqui também a gente tem alguns níveis, ou seja, algumas formas de comunicação com o computador, ou algumas no nível que a gente precisa entender como a máquina funciona, e outros níveis, maior nível de abstração, mais fáceis para a gente. Entenda como se fosse uma escala, né? Mais baixo nível de abstração e outros um alto nível de abstração, correto? O primeiro deles, uma forma de interagir com sistemas computacionais interativos é na perspectiva do sistema, ou seja, você se comunica mais na linguagem que o sistema entende, não na sua linguagem. Por exemplo, aí eu trago para vocês aí
Duas perspectivas. À esquerda aqui, ó, terminal. Então você não digita liste as pastas, igual você faz no LLM, que é uma linguagem mais natural, né? Você tem que saber quais são os comandos que aquele sistema entende para atingir o objetivo que você quer. Consegue entender? É uma linguagem mais voltada para a máquina, não é para a sua, não é mais intuitivo para a sua. Então você tem que saber LS, Clear, mkdir, né? Echo, del, delete, enfim. Você tem que saber a linguagem da máquina para vocês se comunicarem, correto? Então é uma perspectiva a mais de sistema, correto? Um outro exemplo, um pouquinho melhor do que no terminal, certo? É esse exemplo de formulário, né? Então, é um formulário que já tem os campos determinados, então o seu escopo ele já está limitado. Então, na hora de reservar voo, já foi definido alguns campos para você marcar. Olha, eu já estou mostrando para você que existem só 3 campos, ida e volta, só ida múltiplo. Então, para funcionar, você é obrigado a marcar esses campos. Se você não marcar, o sistema ele não é inteligente, ele não vai entender que se você deixar marcado ida e volta, você quer só ida, entendem? Você é obrigado a instruir para o sistema a sua intenção. E como que é feito isso? Você pode fazer de várias maneiras. À esquerda, você pode desenvolver um sistema com a interface de terminal para você reservar voo. Ou um sistema um pouquinho melhor, que você já coloca os campos já definidos para você expor a sua intenção. Porque o sistema ele não é inteligente. Se você indicou ali que é ida e volta, ele vai mostrar para você campos relacionados à ida e volta. Se você deixa só ida, é só para ida. Consegue entender? Então, o computador, ele não é, embora a gente esteja vivendo a era da inteligência artificial, por mais que a gente interaja com a inteligência artificial, não é inteligência igual os seres humanos, né? Na época da IA que a gente está vivendo, né? Talvez quando a IA atinge a consciência, talvez seja uma inteligência. Mas hoje só são modelos matemáticos que conseguem prever com eficiência o próximo token, né? Então é inteligente nesse sentido, né? Beleza? Então existe essa forma de interação das perspectivas do sistema, ou seja, você tem que saber, para você se comunicar com o sistema, você tem que entender a linguagem dele, e não ao contrário. Consegue entender? Entende a linguagem dele, tá? Outro exemplo, outra forma da gente interagir, que vocês estão acostumados, é pedir ao chatbot, não é? Então, ao invés de não tem lá um campo pré-definido, certo, de formulário, você não tem que decorar comandos, você simplesmente pede, certo? É o que acontece hoje com os LLMs, certo? Então, se a gente fosse classificar a interface, a forma de perspectiva dessa interface de texto, a gente pode definir como perspectiva de discurso. Por quê? Parece que a gente está conversando com um robô, com alguém, certo? Você pergunta, e se você perguntou alguma coisa errônea ou não, ela vai te sugerir alguma coisa, vai te responder, vai sugerir outra coisa, como se estivesse conversando com alguém, certo? Então, quando você tem uma interface que remete a essa percepção de conversa, a gente pode definir que essa interface, essa interação,
a gente está na perspectiva de discurso, ok? Não vou entrar no mérito da eficiência da resposta, tá? Se é certo ou errado, se está utilizando LLM ou não, se está utilizando um. Ai, gente, esqueci o termo. Um sistema que não é com LLM, mas é inteligência artificial, tem outras classificações, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Se tem se tem essa perspectiva como se você estivesse conversando com outra pessoa, a gente pode classificar como perspectiva de discurso. E aí existe outra perspectiva, é a perspectiva de ferramenta que a gente está acostumado. A gente utiliza teclado e mouse e touch e você vai clicando nos ícones, nos menus, para atingir um determinado objetivo que a gente quer. Repare que aqui eu já apresentei duas, essa terceira, tá? E a gente pode utilizar qualquer perspectiva para a gente alcançar um objetivo, certo? Agora, qual é a melhor perspectiva? Para eu criar um slide, é melhor ter um discurso? É melhor perspectiva de sistema? Então, na hora de você projetar sistemas, você tem que saber qual é a melhor organização da interface para você auxiliar a intenção do usuário. E a quarta e última perspectiva é de mídia. Quando vocês olhem uma imagem, acessam um PDF ou assistem um vídeo, é nada mais, nada menos que vocês terem acesso a algum meio, alguma comunicação que ela foi realizada num ambiente real, que ela foi gravada e ela está disponível para ser replicada N vezes, como está acontecendo aqui agora. Estou gravando essa aula e vocês podem acessar essa aula, ter o mesmo acesso a esse conteúdo lá na aula gravada. E vocês terão acesso a este conteúdo, pelo vídeo, certo? E aqui eu estou mostrando para vocês um dos vários exemplos de mídia que vocês podem interagir para acessar um determinado conteúdo. Pode ser um arquivo digital, um Word, PDF, vídeo, imagem, áudio. Então, um outro objetivo, uma outra perspectiva de vocês acessarem o sistema computacional interativo é por meio de mídias também, beleza? Então, aí, com isso, pessoal, vocês agora entendem que existem 4 formas de interação, que é através de sistema, parceiro de discurso, mídia e ferramenta, tá? Não quer dizer que um sistema ele só vai ter uma forma, você pode ter várias formas, tá? Você pode ter num sistema uma forma numa perspectiva de ferramenta e também de sistema, certo? Por exemplo, o Google Slides, o apresentador, ou seja, acho que qualquer pacote do Google de escritório, você pode criar scripts. Aí você abre uma interface, você codifica o script que você quer. Então, dentro daquela, a principal é perspectiva de sistema, mas você pode ter também uma funcionalidade que você vai ter acesso numa perspectiva diferente, que é sistema, certo? As IDEs que a gente tem acesso, tem essas duas, né? Você tem lá o de ferramenta, que é menu, ícones, e o principal, que é a área de trabalho, que é de sistema. Você tem que digitar o comando, né? Conforme a linguagem de programação você quer programar o seu sistema. E aí eu trago para vocês o resumo, tá? O significado de interação em fatores, é um resumo, tá? Então, interação é isso, tá? A forma como a gente vai interagir com os sistemas, beleza? Além da interação, tem a definição da interface, que é o quê? Compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário
mantém contato. Pode ser físico ou um contato conceitual. Ver como é que tá a minha bateria, 70%, beleza. Então, pessoal, a interação a gente já passou, né? A interação e diz mais como que o sistema, o software, o design está projetado e que isso vai impactar diretamente a linguagem, o quão o humano tem que entender a linguagem daquele sistema que foi projetado. Isso é interface, isso é interação. Interface o quê? Imagine o tipo de dispositivo. O tipo de dispositivo, tá? Pode ser tanto o tipo de dispositivo, e aí vai refletir como que vai ser tanto o contato mental ou físico. E aí eu trago para vocês o básico de classificação dos hardwares, tá? E aí a gente pode ter uma gama de dispositivos de entrada, de saída e também dispositivos que podem ser classificados como tanto de entrada como saída. Por que que a gente precisa disso? Como eu falei para vocês, no final das contas, a gente quer interagir com o programa. E esse programa é software. E o software ele é intangível, ele é abstrato. Não tem como, não tem cheiro, não tem forma, ele é totalmente abstrato, certo? Então, para a gente interagir com esse sistema, de eh, a gente precisa de ter dispositivos físicos que vão facilitar a comunicação. Então, aí a gente pode ter alguns dispositivos disruptivos, né? Além de teclado e mouse, que são os tradicionais, a gente pode ter scanner para digitalizar algum documento. Poderia ter colocado aqui uma câmera também do celular, que é uma forma de digitalizar. Tem vários aplicativos que fazem isso, né? Webcam, câmera, caneta, joystick, enfim, a gente tem uma infinidade de dispositivos que vai nos auxiliar a enviar comandos, certo? E com isso também a gente vai ter dispositivos de saída, ok? Que é a impressora, o headset, o próprio monitor, o dispositivo de saída, o data show, impressora multifuncional, impressora que plotter, enfim. E alguns dispositivos também que pode ser classificados como entrada e saída, como hoje ninguém usa, né, o CD, não é? O tela touch, não é? O touch é uma tela que você vê e você também, envia comandos para o sistema interagir, para o sistema responder, né? Então, do ponto de vista de interface, é qualquer mecanismo que vai proporcionar, a nossa comunicação com o sistema computacional interativo. E aí a gente está falando de hardware, tá? E eu trago para vocês alguns exemplos específicos, não é? Trazer, claro, vou fazer um jabá, não é? Eu trago para vocês aí alguns dispositivos disruptivos, tá? Aqui eu trago para vocês uma luva, Data Glove, que com essa luva dá para a gente ter a percepção de peso, o que a gente não tem hoje. Lembra quando eu falei, Roberta, que os sistemas hoje não são intuitivos? Pô, eu, se eu estou jogando lá, eu quero jogando CS ou Battlefield, ou outros aí, God of War. Pô, é uma outra imersão eu pegar a espada, eu sentir o peso da espada, do machado, do escudo. Pô, é outra imersão, não é? Então, o quão eu sentir, humanamente falando, mais imerso barra intuitivo vai ser para mim, tá? Coloquei barra porque não vou entrar no mérito de definir imersão, tá? Pessoal que gosta de jogos aí, eu coloquei de propósito aqui essa esteira aqui. Pô, você tá jogando lá Call of Duty, muito melhor, ou CS, sei lá, outro jogo aí. Pô, é imenso. Ou futebol.
Pô, é muita a imersão vai ser muito melhor se você ver seu ava você se ver correndo. Então, você quer correr, não é a setinha que você aperta tanto no controle, no teclado. Pô, você quer que seu avatar corra, você tem que correr também, não é? Dispositivos para captar o movimento. Então, eh, humanamente é melhor do que eu fazer movimentos em determinado contexto, do que eu ter posse de teclado e mouse e touch, não é? Aqui embaixo são totalmente disruptivos. Aqui na época tinha o protótipo dispositivo que você acoplava ao óculos de realidade virtual e você sentia cheiro das coisas, né. Pô, não seria interessante você estar lá no site de perfumaria e você sentir o cheiro lá enquanto você está no e-commerce? Não é uma experiência que você tem na loja física? Hoje a gente não tem, isso não é acessível hoje, não é? Não seria interessante, não é? Pessoal, reparem, esses dispositivos eles querem o quê? Proporcionar as mesmas experiências que a gente tem do nosso ambiente real. Então, entende-se que é melhor e mais natural nós comunicarmos com os sistemas computacionais interativos da mesma forma que a gente interage com humanos. Reparem, não sei se vocês estão acompanhado aí, né, eu acho que não está muito no hype, né, mas os robôs aí da Tesla e outras empresas da China, enfim. Por que que os robôs, tá certo isso, robôs, né? Robôs? Robôs, não é robôs não? Então desculpe eu tem certeza? Robôs? Me deu uma falha aí. Robôs, vamos lá. Por que que os primeiros robôs, que foram, assim, divulgados na mídia, possuem aquele formato? Qual é o formato que eu estou falando? Humanoide. Por quê? Alguns estranhos, outros não, mas tem o formato de humano, cabeça, tronco, braços e pernas. Já pararam para pensar nisso? Outra, não sei se vocês tiveram a oportunidade de verem um. Se não viram, não sei se vocês pesquisaram, mas alguns, eles possuem a estatura menor do que a estatura média de adultos. Você sabe por que isso? Por que essas 2 características? Quê? Exato. Exatamente, exatamente, exatamente. A questão de ser humano, de ser humanoide, tem o fator de ser bem visto pela sociedade, então é melhor você ter uma pessoa, um robô que tem a característica de humano do que, sei lá, um item, sei lá, totalmente quadrado, sem, sei lá, estranho, e a estatura por conta disso. A estatura, pessoal, isso aí já é uma observação minha, tá? Eu fiquei até de pesquisar, mas uma afirmação minha, tá? Uma observação minha. Então, eu acho que, né, considerando todas essas questões de interação humano-computador, né, entendendo que é uma coisa muito nova, disruptiva, né, um dos fatores que eu entendi que vai explicar isso é de ser mais aceitável para as pessoas, né. Imagine lá, você compra um robô que tem 3 metros de altura, né. Tem um filme que tem os caras ficar uma luta lá de ringue, né. Hã? Gigante de aço, né. Pô, imagina você comprar um trambolho, né, isso aí, isso não vai causar
vai causar mais estranheza do que mais de ser uma coisa mais confortável, né. Tem um projeto, eu não verifiquei também o quanto isso é verídico, né, tem um, sei lá, um japonês, um japonês, um chinês, não sei, um youtuber, que ele começou a fazer um projeto de robô em escala macro, né. Se vocês pesquisarem, eu não tô lembrando disso agora, né. Mas, isso então, pessoal, o fato de você a decisão de você fazer o design, isso vai, interferir diretamente se as pessoas vão aderir ou não. Tem um exemplo muito, talvez, disruptivo, talvez na fronteira de um robô, mas só para vocês, imaginarem. Quando vocês forem, projetar uma interface, por mais que seja um sistema bastante banal, né, um aplicativo para troca de mensagens, né, você tem que pensar como que vai ser a aderência do seu usuário. E isso já tem uma facilidade como usuário, neste tipo de sistema, ele já está acostumado a utilizar outros, você é mais fácil. Você observa como os outros são e incrementa alguma coisa nova que o sistema está proporcionando, né. Continuando, esta pessoa aqui é um exemplo de protótipo para que as pessoas sintam gosto das coisas. É um protótipo acadêmico, não sei como é que está hoje, mas a ideia de que, conforme a região, da sua língua, esse dispositivo ele vai alterar a temperatura da sua língua. Alterando a temperatura, consegue simular, dependendo da região da língua e temperatura, se alguma coisa é doce, amargo, salgado, enfim. Então, só com essa variação de lugar da sua língua e temperatura, consegue transmitir algum tipo de sabor, tá. E aí eu trago para vocês um outro tipo de dispositivo que eu acho que, na época, esse aqui é um pouquinho antigo, na época não, acho que estava em alta, esse tipo de startup que eles lançam a ideia do produto para captar, investimento, só que não foi para frente. É um gadget que você coloca aqui, é um gadget de IA, você dá comando por voz e ele projeta, o visual numa superfície. Então, na mão, se você tiver na frente da parede, você vai ver o que está sendo projetado, né. É um outro tipo de interação com o computador, não é. Não deu certo, mas havia projeto assim, não é. Beleza, beleza? E aí a questão de interface, nós devemos considerar tanto aspectos físicos, que é o hardware, quanto o aspecto conceitual, como que o usuário ele vai identificar aquilo que você colocou na tela para ele começar a interagir, tá. De novo, o seu sistema ele é um software, não tem como a gente não interage diretamente com ele. A gente precisa de um dispositivo físico para a gente ter contato com o seu software, beleza? Então, interface nesse sentido de contato, tá? E aí o terceiro e último exemplo, para a gente encerrar o encontro de hoje, é o conceito de affordance. Vocês já ouviram falar nessa palavra affordance? Tá. O que que essa imagem aí representa para vocês? O grupo A, o grupo B, o grupo C. O que que é isso aí? O que que tá no A? Hã? A maçaneta. Tá. O que que a pessoa está fazendo na sequência, na imagem B e C? Para quê? Hã? Para abrir a porta. E se a gente tivesse o D, ela estaria abrindo ou fechando?
A porta. Hã? Não, se a gente tivesse a imagem D, ela estaria abrindo ou fechando a porta? Imagine. Hum? Provavelmente abrindo, não é? Por quê? Provavelmente. Tá, não vamos entrar nesse detalhe aí. Tá. Partindo do princípio que isso está tudo certo. Precisou de explicar como é que o usuário vai colocar a mão na maçaneta, qual vai ser o movimento? Precisou de alguma explicação? Próprio desenho, o próprio desenho da maçaneta já está ensinando o usuário como que ele deve manipulá-lo. Então, a partir do princípio, o desenho e a forma como ele está na porta, né? Então, eu poderia ter uma maçaneta na vertical, né? Certo? Então, como ele está na horizontal, na figura A, você já entendeu que você tem que colocar a mão naquela posição, apertar, e do B para o C, qual vai ser o movimento? Para fora? Para dentro? Não, você vai fazer um movimento para baixo de 45 graus. E entende-se que, se você fez esse movimento de 45 graus para baixo, você vai puxar. Quê? Na imagem está movimento o quê? Sim, isso, eu falei errado, eu falei. É 90, viajei aqui. Beleza? Então, pessoal, o que que é a affordance? É a qualidade do objeto de se auto-explicar. Isso é affordance, tá? Isso é affordance. Ah, quê? Sim. Dispensa explicações. Dispensa explicações. Ó, essa torneira aqui, precisa de explicar como é que ela funciona? Precisa de explicar? Precisa de explicar o local onde a água vai sair? Affordance. Affordance. Beleza? Affordance. Vocês concordam que esse aqui é outro de modelo de torneira? Concorda? Concordo também que tem o mesmo affordance. Tem um local que eu preciso manipular para abrir e fechar a água, e tem um local que vai sair a água, certo? Isso é affordance. Agora, pessoal, a affordance é um conjunto, né? Porque como a gente está projetando coisas para as pessoas, por isso que lá no primeiro slide eu mostrei para vocês, um dos primeiros, né? Interação humano-computador não é só entender sobre manipular software para projetar sistemas. É você entender também o contexto social do humano. Porque, logicamente, é fácil de entender porque já tem esse conhecimento comum entre as pessoas. Então, é fácil de projetar torneira. Então, as pessoas já têm uma abstração de torneira, certo? E aí é fácil de projetar as torneiras. Logicamente, a gente tem que eh eh como eu posso falar? Lançar a mão da característica que é o affordance, tá? Vou colocar aqui, torneira
Ó, beleza. Esse aqui já é um modelo de torneira diferente, correto? E aí, qual o mecanismo aí você vai manipular para sair água? A esquerda ou a direita? Oi? Não, não, eu digo assim, qual eu posso chamar o quê? De manivela? Torneira. Qual torneira? Direita ou esquerda? Como é que é o nome desse, como é que eu posso falar? Registro. Obrigado. Qual registro? A torneira é tudo. Qual é o registro que eu vou manipular para sair água? Direita ou esquerda? Tá. Pode ser tanto esquerdo ou direito, né? E se eu falar antes, olha, essa torneira, ela pode sair tanto água gelada quanto quente. E aí? Você vai deduzir que é um registro para a temperatura de água, né? E aqui está indicando qual é a água fria e onde que vai sair água quente? Por intuição, a direita seria o quê? Na sua opinião, a direita seria o quê? Hã? Hã? Fria. Todos concordam? Tá, tudo bem. Beleza. Mas vocês concordam que o usuário ficou na dúvida, vocês ficaram na dúvida, né? E testa, né? Que sai água gelada, beleza. É, tá. Mas aí eu pergunto, o que que vocês poderiam incrementar para indicar a temperatura? Cor. Qual cor? Logicamente, se você vê um indício de cor azul, quer dizer que é água fria, e água quente é a cor vermelha. Isso é affordance. Você bateu o olho, você já entendeu qual a funcionalidade, o propósito daquilo. Oi, Roberto, desculpa. Sim. Aí, no caso do desenho, poderia ser opção. Então, ao invés de cor, desenhos. É isso, eu não. É. Vamos lá. Essa torneira aqui já é uma torneira um pouco diferente, não é? Não tem os dois elementos fundamentais, que é o registro. Aliás, só tem um dos dois, né? Não tem o registro, só tem o local onde que sai a água. E aí? Ah, tem, tem, só que uma forma diferente. E será que está intuitivo? Será que a pessoa, quando bate o olho na torneira, tá fala, essa torneira é de sensor? Talvez sim. Isso, não, isso aí que eu ia chegar. Uma coisa é a pessoa identificar que é de sensor. A outra coisa é se está nítido, compreendível, onde que está o sensor. Uns fica em cima, outros fica aí embaixo, né? Enfim, outra coisa é você identificar onde está o sensor, né? Aham. Ó, que doideira. Onde isso? Enfim. Bom, acho que é isso, né? Bom, eu acho que deu para entender o que que é a affordance, não é? Logicamente, pessoal, como são as primeiras aulas, estou mostrando para vocês
exemplos com objetos físicos para a gente depois passar isso para a nossa interface, beleza? E aí eu trago para vocês algumas definições teóricas, né? Affordancy de objeto corresponde ao conjunto das características de um objeto capazes de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com ele. É o caso da torneira. Pô, você bateu o olho e já sabe onde que é o registro, onde que sai água, se é sensor, onde que está o sensor, se é quente e frio, se tem alguma coisa indicando a água fria, a água quente, certo? Então, resumindo isso tudo, ok? E eu trago para vocês aí alguns exemplos de affordancy para o nosso ambiente, tá? Um ambiente computacional, sistemas computacionais interativos. E aí eu trago para vocês alguns exemplos de telas, tá? Uma coisa é apresentar para vocês aí, ó, resultado, 2 pontos, 357 itens processados. Se você visualizar só isso, você está entendendo o quê? Que é uma informação que está só como texto e o máximo que você vai poder fazer é só selecionar e copiar. Não tem nenhum tipo de interação, certo? Ok? Do jeito que está aqui em cima. Aqui embaixo já tem um outro visual, né? Então, 357, ele está dentro de um campo de texto. Imaginem aí, forcem a abstração de vocês. Se está dentro de um campo de texto, isso te remete o quê? Você te remete o quê? Você fazer alguma coisa com 357. Você pode fazer o quê? Hã? Editar. Editar. Consegue perceber? Qual é o affordancy da caixa de texto? Está te passando a ideia de que, opa, você pode editar esse número. Sacou? E se for de botão, aqui nesse caso, se for botão, vai indicar o quê? Que você pode clicar e, a partir disso, disparar uma outra ação. Consegue entender agora? Só, só o fato dessas características já está te remetendo, te está motivando a interagir de formas diferentes. O primeiro, nenhuma interação, ou aliás, só interação de selecionar, como campo de texto qualquer. A segunda, de você editar, então você não vai interagir com esse texto só de selecionar, você pode editar. Não é 357 mais, é 360 ou 340, você pode editar. Repare, nos três você interage, só que o objetivo de interação, só de você ver os elementos visuais, eles mudam. Um é de selecionar, outro de editar e o outro de você te dar a sensação que você vai acionar e vai acontecer outra coisa. Talvez uma página nova vai aparecer, uma caixa de diálogo vai aparecer, enfim. Certo? Conseguiram captar a ideia? Então é por isso que talvez pode acontecer em alguns sistemas. Pode aparecer uma informação de texto, algum botão é melhor. Pode aparecer um botão, mas aquele botão está desabilitado. Isso te indica o quê? Olha, por exemplo, concordar, avançar, você está cadastrando lá e o botão de cadastrar ele não está ativo ainda. Só o fato de você visualizar aquilo te remete o quê? Opa, existem alguns campos obrigatórios que ainda não foram preenchidos. Conseguem captar o quão a affordancy ele é essencial? A cor também. Sim, exato. Então, são vários recursos que podem ser utilizados para isso aí, beleza? Pessoal, tranquilo? Então, com isso, a gente pode encerrar por aqui. Vou marcar a lista. Assim, até a próxima quarta.
vocês quiserem dar o feedback da aula.